Fala, equipe, eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E aqui é Doutor João Mendes. E você está em mais um Físio Sem Limites. E, João, quem que nós vamos receber hoje? Hoje nós temos uma convidada super especial, queridíssima, futura mamãe. E que nós descobrimos que não vem de São Paulo. E que não veio de São Paulo, veio de longe, hein, cara? Obrigado por ter vindo, de verdade. Obrigado mesmo. Rayane Almeida está aqui junto conosco para falar um pouquinho sobre... Residência, concurso, educação continuada. É um assunto muito importante, um assunto muito procurado e que as pessoas têm muitas dúvidas. Mesmo acadêmicos, acadêmicas e formados sonham com a residência, tem esse sonho de serem escravizados, quer dizer, tem esse sonho de trabalharem dentro da residência, que é um modo de pós-graduação, mas eu não vou ficar falando muito, porque eu vou deixar exatamente para você começar a falar um pouquinho pra gente, tá? Rayane, vamos lá. Primeiro, quiser se apresentar o seu arroba, que é, né, @Físio, sigam ela no Instagram, mas fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho aí nas redes pra gente poder contextualizar melhor. Primeiro, muito obrigada pelo convite. E então, gente, eu e as meninas, a Mayara e a Denise, a gente trabalha com residência. Quando eu me formei em 2017, não se falava sobre residência, eu não sei na época de vocês. Você diz na internet? Não, na faculdade, pelo menos pra mim, nunca falaram de... Na minha época de faculdade não era muito... Se falava em pós-graduação, na verdade só o INCOR. Falava-se só no INCOR na minha faculdade, não falava mais nada, não sei na sua. Não, na minha, na verdade, tinha já um intuito, mas era mais por áreas específicas. O pessoal da Horto queria ir em alguns lugares específicos, então a gente teve ali um incentivo, mas acho que ele vem mais de uma tradição da medicina, né? Sim. A área de medicina tem essa tradição, né? A Multi nasceu em 2005. Eu formei em 2017. E naquela época não falavam nada. Eu formei no Rio de Janeiro. É verdade, carioca, né? E lá nunca tocaram no assunto. E eu tive muita dificuldade quando eu me formei. Primeiro porque é aquela história, né? Para você ter um emprego, você precisa de experiência. E para ter experiência, você precisa de emprego. Claro. É meio contraditório, né? Desde quando eu era moleque, fui procurar emprego no shopping, você precisa ter experiência. Mas eu tô procurando primeira, cara. Ninguém me dá a oportunidade, o que eu faço? Exatamente. E aí, na época, o que tinha eram as pós, teórica, e que, assim, para muita gente não é acessível e não tem a prática, e que você continua naquele limbo, né? Tipo, não tenho a experiência e preciso do emprego. E aí, eu pesquisando na internet, vi a prova. A primeira que eu vi foi a da USP. E aí eu falei assim, nossa, mas eles pagam pra gente estudar? Como assim esse negócio funciona? Fui meio desacreditada. E aí, enfim, teve toda a história, fiz o processo, passei. E aí eu comecei quando eu me formei na residência, eu comecei a trabalhar com alunos tanto da graduação quanto da residência. E aí eu via que a galera tinha vontade, porém não sabia o caminho. E, gente, não é um caminho difícil. Só que faltava informação. E aí a gente falou assim, não, a gente precisa ajudar essa galera. E assim nasceu o Aprova Físio. Foi da necessidade de falar para as pessoas, olha, existe a residência e é possível vocês fazerem, é um caminho fácil, não é um caminho tão complicado não é aquele parece. bicho de 7 cabeças que o pessoal pinta, né? Mas agora, é uma coisa importante. Quando você falou que é um caminho fácil, né, ele diz porque acho que você tem um processo seletivo para entrar na residência, né? Como que é o processo seletivo para entrar na residência? Depende muito da instituição. Gente, é assim, é uma coisa surreal. Quando a gente fala, as pessoas ficam assim, nossa, mas como assim, Rai? Tem instituição que não tem prova. Você só... Se inscreve? Apresenta... Tem algumas que é só análise curricular. Você só apresenta seu currículo e tem um processo seletivo. E é isso, o processo seletivo. Tem outras que você só escreve um projeto para a instituição, apresenta o projeto e é o processo seletivo. Óbvio que tem alguns que são mais rigorosos, que aí tem a prova objetiva, tem a prova escrita, e tem entrevista, a prova oral, prova prática. Mas assim, tem para todos os perfis de pessoa, tem um processo seletivo lá. E quando vocês abriram o canal de vocês e todo esse processo, foi porque vocês entenderam que de alguma forma tanto não era conhecido esse caminho, quanto as pessoas de alguma forma talvez não estivessem formadas para ele, uma vez que a graduação
ela forma você para o atendimento, mas também para uma prova que é principalmente o ENAD, né? Que é a preocupação de muitas instituições, uma vez que a nota do ENAD ela é composta um terço ali pela parte do aluno e todo o processo, mas é muito importante o quanto o aluno tira, né? O quanto que você vê que os fisioterapeutas eles saem formados, preparados para uma prova de residência, no caso esteja a prova, ou para entregar um currículo ou para fazer esse processo? Nada. Muito bom. Eu adoro essa sinceridade. Eu adoro essa sinceridade. Você acha que tem que evoluir muito ainda? Eu acho que tinha que readequar o processo seletivo, porque eles cobram coisa no processo seletivo que a gente nunca viu na faculdade. Mas tem que readequar o processo seletivo ou readequar as instituições de ensino? Os dois. Qual que é a pergunta eles têm que correta, andar né? junto a ali. resposta. Porque, exemplo, tem prova que cobra, assim, insuficiência renal, hemodiálise. Cara, eu nunca vi isso na faculdade. Eu também não. Sabe? E aí tem coisa que eu olho e falo assim, um dia a gente tava, os preceptores lá da Unifesp, né, a gente tava sentado fazendo a prova. Falei assim, cara, eles fazem uma prova para os residentes que nem os preceptores sabem responder. Sabe? Então, assim, a faculdade não prepara. Mas pro isso, processo seletivo. pegando essa deixa, você acha que isso é porque a residência sempre foi tradicionalmente algo médico e foram os médicos que prepararam, porque talvez eles tenham isso na graduação de uma forma mais completa ou complexa, não sei, e eles foram preparando isso para os fisioterapeutas e continuou-se sendo assim? Ou realmente é uma falha na graduação de não ensinar isso e deveriam ser ensinados isso para nós? Eu acho que é uma falha na graduação. Não é a questão do médico, porque quem faz a prova são fisioterapeutas. Ah, quem faz são os próprios muitas bancas fisioterapeutas. são os fisioterapeutas que... Mas isso hoje ou desde sempre nas residências para fisioterapeutas? Desde Sabe informar sempre. desde sempre? A Multi, ela é coordenada pela equipe Multi. Tanto que são duas coordenações diferentes. A gente tem a coordenação da residência médica e a coordenação da residência Multi. São duas coisas diferentes. E vamos só falar um pouquinho mais dessa prova, até para o pessoal poder ficar nessa pauta do processo seletivo, né? Sim. Você falou, por exemplo, que caem coisas que às vezes a gente não tem na graduação, ou que até os preceptores ali têm um grau de dificuldade. Isso me leva a entender que talvez o que é cobrado não é muito do que é aplicado prático no dia a dia lá também. Como que é isso? A prova ela é muito relacionada ao dia a dia prático do hospital, ou ela é mais relacionada, às vezes, aos conhecimentos gerais que não necessariamente refletem a realidade hospitalar que o indivíduo da residência vai ser treinado? Reflete a realidade hospitalar. Só que, assim, é diferente. Quando a gente faz a graduação, a gente faz uma graduação geral, né? Uhum. E quando a gente vai fazer a residência, a gente vai fazer uma coisa Mais específica. Então, exemplo, você vai fazer uma graduação em NEO. Você vai aprender a fundo tudo de NEO. Você não viu a fundo NEO na faculdade. Você viu superficial. Então, não tem como eu cobrar uma coisa de um especialista para quem está saindo da graduação. Na minha faculdade nem NEL teve. Nada. E daqui a pouco Nada cada vezes vez mais, nada. as formações estão mais... Enxugando, né? Sendo cada vez mais enxutas, né? Aí tem a questão do online também. A gente vê, tipo assim, que tem um déficit muito grande nessa parte aí da pandemia. A gente fala que são os alunos da pandemia, né? Geração pandemia. Sim. É uma galera que não teve estágio no hospital. Querendo ou não, para mim fez muita diferença fazer o estágio no hospital. E essa galera não fez. Então, assim, como que eu explico ventilação mecânica para essa galera que nunca viu um ventilador mecânico? Nem sabe do que se trata, como monta, o que é. E eu vou falar, tipo, de sinais de insuficiência respiratória, se ele nunca presenciou uma insuficiência respiratória ali. Ele vai lembrar do que ele leu no livro, assistiu na aula, mas não é a mesma coisa que você vê na prática. Sim, e assimilar na prática. Não está contextualizado no dia a dia dele, né? As provas, elas são prioritariamente testes ou tem a parte ali dissertativa, escrita, que o aluno tem que saber redigir um texto? Como que funciona assim? Algumas bancas têm. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo. A USP tem a dissertativa e o HC, o Hospital das Clínicas, tem. Mas, exemplo, a Unifesp não tem, é só Alternativa. a alternativa. E o número de vagas, em média, só para entender? Eu sei que Olha, depende, porque o governo que também tem que liberar alguns financiamentos, Primeira é isso, bolsa, né? isso. Eu adoro o negócio de estatística, gente. Eu adoro ficar contando vaga. Eu tenho várias planilhas disso. Acho que há um ano atrás eu fiz essa estatística mais ou menos. Só que assim, tá aumentando muito o número. Teve um programa agora novo do governo, da Pró-Residência, que tá aumentando muito o número de vagas. Mas a última vez que eu vi,
exemplo, para Rio de Janeiro, os alunos, eu tenho muito aluno do Rio de Janeiro, né? Eu falo, gente, desvincula do Rio de Janeiro, vem para São Paulo. E ela é de lá, hein? E Não, olha eu que ela é de falo, lá. vem para São Paulo. Porque, assim, lá tem uma média de 28 vagas só de residência no Rio de Janeiro. Porque a gente tem o ERJ, o FRJ, o INCA e a Unirio, eu acho que é. E acabou. Aqui em São Paulo a gente tem uma média de 350 vagas. 28 para cada ou 28, 28 para tudo? total. Então imagina a quantidade se dividir isso aí por 4, Não, cara, é muito pouco. E aqui 350 é uma média? Todas remuneradas? Todas Tem que remuneradas, ser. 4.100. Até aproveitando então esse gancho, a gente está falando residência, já está falando da prova, mas muita gente nem sabe exatamente o que é a residência. Essa não é a tradição, né? O que é a residência? Até para a gente chegar depois na parte de valores, como que funciona? O que é a residência? Residência, gente, é uma pós-graduação, ou seja, você faz depois da graduação. Muita gente tem essa dúvida, né? Eu preciso de pós-graduação para fazer residência? Não, a residência ela já é a própria. Já é a própria pós-graduação. Então você vai sair com o título de lá de especialista. E o foco dela é o treinamento em serviço. É isso. Então você vai lá para o hospital, vai atender os pacientes, vai aprender a ser fisioterapeuta e para isso você recebe uma bolsa mensal. E você escolhe uma especialidade, né? E também tem a parte de aulas também. Então, por exemplo, escolhi cardiologia. Então, eu vou ter aulas durante esse tempo focado em cardiologia. Quantas tipos de residência nós temos hoje? Muitas. Exemplos. Quais são as mais procuradas que o pessoal quer mais concorrida? Eu falo isso que é legal, sabe? Porque, pelo menos, quando eu me formei, a gente tinha 3 opções. Ou você ia para a área de ortopedia, ou você ia para a área de hospitalar, ou você ia para a área de estética. Estética? Residência? Residência Não, residência não. Eu falo na época na hora quando formou. Se formou, tá. Formou. Eu falei, caramba, tem residência estética, eu não sabia disso aí, não. É importante, queimados, dermato funcional. Sim. Mas Não, quando eu me formei só tinha isso aqui. Você tinha esses 3 caminhos. E hoje, com a residência, a gente tem, assim, centenas de caminho. Então, a gente tem na área de esportiva, tem na área de ortope, saúde da mulher, saúde da criança, neuro. Transplante agora vem crescendo muito. Transplante. Eu fiz em transplante. O que o fisioterapeuta atua dentro do transplante? Até por curiosidade. E só uma coisa também. Você entra numa residência e aí lá você migra a área ou você já fala, não, eu vou fazer a prova para transplante? E aí explica. Isso, aí você já entra já sabendo o que você quer já. Tá. E o que o fisioterapeuta faz, rapaz? Eu me perdi agora. Fica no centro Não, cirúrgico, gente, enfim, tem muita coisa. Então, a gente atua em todas as fases. No pré-transplante, durante o transplante e no pós-transplante. No pré-transplante é aquela galera com insuficiência renal, paciente hepatopata, paciente pneumopata também, que eles precisam ter um bom condicionamento para conseguir fazer o transplante. Durante o transplante, a gente atua com o doador, porque a gente precisa manter os órgãos saudáveis para ele conseguir fazer o transplante. Tá entendendo? Fantástico. Tá entendendo agora? E no pós, é o pós imediato, né, da cirurgia. E no pós tardio ali é a parte de educação do paciente, porque muda toda a vida do paciente. Então tem bastante atuação. Parabéns. Não sabia. E vamos lá. Nem poderia imaginar. Vocês falaram que você recebe uma bolsa, né? Então eu queria saber um pouco valores e obrigações que você tem em relação a isso também, né? Porque depois que você entra, você tem algumas obrigações. Se você não cumprir, existem também algumas condições para isso. Como que funciona esse processo? Qual o valor? Atualmente, a bolsa está no valor de R$ 4.100. Só que lembrando, gente, que tem descontos do INSS. Sempre tem algum desconto. Eu achava que já era o valor limpo. Limpo? Nada, né? E na minha época, limpo, na minha época, a bolsa era 3.300. O pessoal vai questionar que é inflação, tal, não sei o que, mas a gente não acompanhou a inflação, não, né? Na minha época era 3.300, aí com o desconto caía para 2.964. Quantas horas trabalhadas? 60 horas semanais. É de 7 da manhã, 7 da noite. Tem plantão, final de semana? All the days? Tem. Todos os dias. Tem plantão final de semana, só que assim, é muito certinho essa questão das horas semanais.
Então, eu não posso ultrapassar as 60 horas semanais. Então, Não tem extra. Não existe extra. Não existe. Senão tava todo mundo virando plantão até agora. Mas rola a necessidade de trabalhar mais tempo? Não, Tá. não. É certinho essa questão. É porque nós somos estudantes, a gente não é funcionário. A gente não, os alunos. O pessoal confunde muito essa bolsa como se fosse um salário. Mas não é um salário. Ele é um auxílio. É um auxílio para você se manter. E aí... Dá para se manter, por exemplo, em São Paulo com 4 mil reais? Dá, tranquilamente. Já, daí descontando, para 3.000 Eu me mantive com 3.300. Então com 2.900 na minha turma inteira. Acho que dá. Dá, porque lá a galera divide muito apartamento. Então, tipo assim, um aluguel... Daí tem um coleguismo ali para poder financiar todo esse projeto. Aí o aluguel acaba... Eu até falo, assim, por exemplo, a maioria das pessoas vem de outros estados para fazer residência, né? E eu nem acho legal você morar sozinho. Eu acho que meio que dá uma depressão, que você só fica no hospital. Em São Paulo ainda, você vem de outra cidade do interior, de outro estado, vem parar em São Paulo. E a galera vem, tipo assim, vem do Ceará, vem do Rio, lugar de sol bonito, né? E vem pra São Paulo. Lugar de sol bonito. Bom, São Paulo tem... Não, São Paulo às vezes tem um sol bonito. Às vezes. De vez em quando, Ibirapuera ali. É que eu sou paulistano, eu sou apaixonado aqui pela cidade, pela selva de pedra, né? Selva de pedra. Tá aí, quais são as obrigações e o que você não pode fazer? Rapidinho, só voltando na questão da bolsa. É porque algumas instituições, isso aqui vale muito a pena vocês pesquisarem. Além da bolsa, ela tem outros benefícios. Exemplo, gente, o AC Camargo, eu sempre falo do AC Camargo, porque o AC Camargo ele dá auxílio moradia, auxílio alimentação, e ele dá mais um auxílio também, não sei se é auxílio transporte. Sei que a bolsa, ela sai, o aluno ganha quase 5.500. Então esse valor de 4.000 e alguma coisa é o mínimo? É o obrigatório, 4.100. Tem instituições que oferecem a mais. A USP, ela dá também, tipo, uns R$450 a mais de vale-refeição. Aí tem instituição que oferece café da manhã, almoço e janta. E tem instituição que não oferece. Uma que eu acho super legal também é a do Einstein. Quando você vai fazer residência no Einstein, fora também a alimentação e o suporte que eles dão a pós-graduação deles também. E é caríssimo a pós do Einstein, né? E é excelente. Sim, então, você sai de lá com 2 pós-graduações. Tem pós lá que é 20 e poucos mil reais, assim. Essas daí mesmo. No Pará, tem uma residência do Pará, acho que é o EPA, que os alunos ganham uma bolsa livre de impostos de R$1.500 para produção científica. Então, exemplo, a cada 4 meses eles têm que publicar um artigo, mas eles ganham R$1.500 a mais para publicar. Fazer certinho. Vamos lá. Desculpa. Não, é isso. É tipo assim, que dependendo da instituição, compensa bastante. E você pode, se conseguir, trabalhar ainda? Por exemplo, surgiu um paciente, você pode atender, pensando que fosse legalmente, né? Não, Dedicação exclusiva? Dedicação exclusiva, é proibido. Mas você não pode ter um vínculo empregatício ou você não pode nem fazer um atendimento particular? Não pode ter. Porque esse cara aqui que vos fala, que é à sua frente, ele começa a atender 6 horas da manhã e ele vai terminar 10 horas da noite. Então, quem começa na residência 7 horas da manhã e termina 7 horas da noite, ainda daria tempo de atender mais uns 2 pacientes se tiver uma vontadezinha, um extra, um gás aí. Que imagino também que na residência deve ser corrido demais e muito cansativo, muito né? cansativo. Não, é que eu já vi a residência como um local para drenar pacientes. Vou trazer pro meu particular. Não só isso, a equipe médica, todo mundo possível, depende. ou é No antiético? Ou pelo menos é antiético? Não pode, sabe? Não pode, porque no edital vem escrito expressamente ali que é dedicação exclusiva. E você ia se lascar na hora que você fosse declarar, né? E tipo, aula de final de semana. Você ia ter que E se eu não declarar? Te convidaram pra aula de final Você de semana. declara tudo? Eu, claro, o Rafael do Crefito tava aqui. É lógico, a gente sabe? declara tudo, obviamente. Que dúvida. Porque o dinheiro retorna para nós com benefícios que são utilizados na nossa cidade. Me diz uma coisa, e aulas de final de semana? Você foi convidado para dar uma aula, alguma coisa, isso acabar acontecendo? Aí também não pode, tem que ser exclusivo. Não, você pode, mas não pode ser remunerada. Bacana. Legal. Voluntariado. Tipo Não, isso. cara, assim, você tá recebendo meio que assim, dedica São 13 meses? Não, são Dá 2 anos. 2 anos? 2 anos. Tá, não, é que eu tô acostumado eu fico na residência médica de dor crônica lá com o Dr. Marcelo e lá são, se eu não me engano, período diferente, mas é outra parte, né? Então vamos lá.
é quase assim, ó, você tem 2 anos pra você estudar, cara, eu vou te dar essa verba aqui pra você só fazer isso na sua vida, entendeu? Então senta e faz. É isso. Bacana. Ótimo, perfeito. Só pra concluir, assim, né? Só pra não parecer que a gente tá falando, é só isso, cara, não faz não, porque vão te proibir de trabalhar. Não, ao contrário, os caras estão falando, é um acordo. Tu quer estudar por 2 anos e aprender muito prática, até que esse valor, é isso sua vida por 2 anos. Programe-se. Então, lá no Instagram, na nossa página, sempre tem polêmica disso, de que a galera fala que a bolsa é pouca, né? Aí eu sempre falo, gente, não é salário? É uma bolsa. Eu falo assim, cara, você chega no hospital, o cara quer o quê? Que você tenha pós, que você tenha experiência, para você atender 10 pacientes lá por período, para você fazer um monte de burocracia lá no hospital, você dá plantão de final de semana, você tem uma responsabilidade. A residência é o quê? Cara, tu não tem pós, tu não tem experiência, tu muito mal tem um diploma. Os caras estão te botando lá dentro do hospital, estão te dando formação de qualidade, estão te dando network. Um preceptor. Estão te dando. Assina. Alguém responsável. Alguém responsável, estão te dando os pacientes. E a carga de trabalho não é. Eu falo a experiência da Unifesp, tá, gente? Não é uma carga de trabalho absurda, sabe? Porque tem muito residente também. Então, divide os pacientes para no final você ter uma especialização. Então, te dando uma grana para você se manter durante isso. Qualquer pós que você vai fazer aí, teórica, você não paga menos de R$600. Tem férias em 2 anos? Tem. Remunerada? Remunerada. Entendeu? Quer dizer? Então Sim. você tem pontos positivos assim. INSS. Então, assim, se você engravida durante a residência, você vai ter teu auxílio maternidade. Se você sofre um acidente, você também tem esse respaldo. É melhor do que não vir INSS, você tem que pagar por fora, esquecer de pagar e ter um prejuízo gigantesco, que aconteça, né? E não seja gigantesco. Isso que você falou, eu faço uma associação muito grande com estágio. Estágio de faculdade. Que o pessoal nunca está satisfeito, digamos assim. Eu falo pro pessoal, o estágio é uma aula prática, né, com pacientes reais. Só que como que você quer ganhar para aquilo que você está aprendendo? Você está ali na faculdade, você está aprendendo na faculdade. Então, você não tem que ganhar ali, você não tem que pensar em ganhar dinheiro. E no caso, como você falou aí, não está pagando, né? Mas você já está recebendo um auxílio, mas sabendo que ali é um momento de aprendizado. Exatamente. E não exatamente de trabalho. É o que você falou, você não está trabalhando para ninguém. Você está ali sendo ensinado através de uma prática. Chega a quanto, mais ou menos, a porcentagem dessa relação prática e teórica da residência? 80% prática e 20% teórica. Rapaz. Sendo que se você for pagar uma pós, é o contrário, né? 80% teórica e 20% Ou 100% prática. teórico, né? É porque normalmente Ou 100% as teórico. instituições, elas... cada aluno que faz prática como estágio de uma instituição, ele tem um custo para a instituição. Esse custo ele vai variar de acordo com o local. É um custo que vai envolver o seguro do aluno, né? E essa é a parte mais cara de uma pós. Então, obviamente, eles vão reduzir o estágio e deixar muito mais tempo teórico, porque senão eles teriam que fazer uma pós com um valor muito mais alto, a não ser que a pós seja no próprio hospital, né? Como, sei lá, o Einstein, que pode usar o próprio ambiente para fazer a própria pós, né? Mas por isso que fica muito caro e as pós acabam fazendo esse tempo muito menor, né? De prática, né? Tem essa questão importante. E aí já não acontece porque eles estão dentro do próprio hospital, né? Exatamente. Outra coisa também que eu sempre que a gente entra nessa polêmica lá, né? Eu sempre foco também. Vocês dois, hoje em dia, vamos supor, como gestores, precisam contratar fisioterapeutas. Quem que vocês contratariam? Um fisioterapeuta que saiu da residência ou um fisioterapeuta que fez uma pós-teórica? Eu compreendo o que você está falando. Você quer? Respirou fundo, né, cara? Então, depende do quanto tem pra gastar ali, né? Investindo. Não, brincadeira, assim, brincadeira à parte. Se eu tiver na gestão e puder investir, logicamente que eu vou pegar alguém que fez a residência, que já tem ali a experiência prática e que com certeza vai diminuir os meus riscos. E você? Não, eu compreendo. Normalmente, quando eu tenho uma demanda de paciente bem elevada. Então, eu repasso muitos pacientes, sempre para ex-alunos meus. Passa para mim também de vez em quando. Pode deixar, cara. Se tiver, fechou. Você é tranquilo. Quando você vier para São Paulo, eu vou fazer no meio do caminho. Eu atendo aqui mesmo. Né? E aí eu sempre pego meus ex-alunos, que eu sei que já tem uma linha de pensamento similar. E muitos deles acabam indo fazer ortopedia ali na Santa Casa. Então, habitualmente, eu também ligo pro Diego, ligo pro Claudinho, pro pessoal de lá, e falo, putz, cara, tem alguém que se formou aí que é bom, que eu posso indicar e todo o processo. Então, é claro, a gente ter uma vivência prática, ela é muito positiva.
principalmente quando você fala do ambiente hospitalar. Né? Porque no ambiente domiciliar, vamos falar assim, ou numa clínica, que é um ambiente controlado de uma forma diferente do controle do ambiente hospitalar, você tem menos possibilidades de intercorrência e tudo mais. Então, já é diferente. Agora, no ambiente hospitalar, a prática ali é muito fundamental, muito, né? muito fundamental. Não estamos de forma... não é excludente. Se você fez uma pós-teórica, você nunca vai conseguir um emprego, ou não vai ser tão bom não é isso que a gente está dizendo. Quanto alguém. Exatamente. Mas o que a gente está falando é que são formas de preparo diferentes que vão te colocar em pontos diferentes de início. Né? No entanto, a gente tem um outro... que é bacana debater aqui agora. Contraposto, você tem um aluno que inicia muito antes os seus atendimentos e o seu networking, a sua carreira, vamos falar assim, frente a alguém que vai ficar 2 anos dedicado no hospital e depois vai sair. Como que você vê essa diferença de quem ficou 2 anos numa residência e praticamente começou a aventurar-se de forma empreendedora numa profissão 2 anos após formado, contra alguém que fez ali a graduação e já fez uma pós muito mais rapidinho, assim, entendeu o que eu quero dizer? E já pegou o currículo, pode avançar. Você entendeu o que eu quero dizer? Porque às vezes as pessoas falam assim, será que vale eu ficar? Um adendo com isso, o pessoal é preparado para continuar no hospital? Como assim? O pessoal da residência? E eles absorvem... Não, e eles absorvem bastante. Eu terminei a residência e já comecei a trabalhar no hospital. Principalmente particular. A galera do Sírio, do Einstein, eles absorvem bastante. Faz esse networking. Mas daí esse pessoal consegue migrar para uma parte mais empreendedora ou continua no hospital e depois capta os pacientes para si? Eu migrei. Como que funciona isso aí? Eu migrei. Conta pra gente. Conta pra gente. Então, assim, respondendo primeiro a pergunta dele, dessa diferença de... O que eu acho, assim, minha percepção, eu entendo assim do mundo hospitalar. Quando você não tem experiência, você vai aceitar o quê? O que te oferece. Então, você vai para onde? Para os hospitais que pagam menos, para os hospitais que não são tão bons, né? E aí, você vai aos poucos subindo a escadinha até chegar onde você quer. Na residência, não. Você já sai com network, já sai com currículo. Então, você já vai direto para os melhores hospitais. Melhor. Então, você já vai direto para fazer então, entrevista. A chance dele galgar do começo já é menor. Já vai começar bem. Como um trampolim. Ele fica um tempinho ali parado, descendo até, que ele pode sentir isso, mas depois o impulso é muito maior. Porque você chega lá na residência e fala, tô trabalhando, 60 horas por semana. Quantas horas dá no total, mais ou menos? 5.760 horas. É mais do que a graduação. Eu ia falar, acho que minha faculdade tinha 4.000 não sei quantas. 4.200, provavelmente, que era o que era... Que é o mínimo, né? Eu lembro que tinha um pouquinho mais, mas não tinha isso, não. Mas eu sinto... Mas, gente, não dá essa sensação, tipo assim, de tô parado. Porque é tanta coisa, porque na residência é assim. Todo mês você está em um setor diferente. Então, vamos supor, esse mês eu estou na cardiologia, mês que vem eu estou na UTI, no outro mês eu estou no pronto-socorro, no outro mês eu estou no cuidado paliativo. E aí você vai rodando. Então, todo mês você aprende tanta coisa nova que aí você fica assim... Meu Deus, quanto conteúdo. E não dá essa sensação. E lá dentro também, por exemplo, a gente participa de congresso, a gente tem outras atividades além da prática em si. Então, assim, é muito... Como é que eu vou te falar? Dinâmico. É muito dinâmico, né? Então, a gente acaba que... Óbvio que 60 horas cansa pra caramba, mas quando você olha, você fala assim, meu Deus, já passaram os 2 anos. E assim... A galera termina já empregado. A empregabilidade, assim, é bem alta. Eu terminei a minha residência, eu já tinha 2 empregos já. Então, assim, é bom. Agora, a questão de migrar, assim, muita gente termina, continua na área hospitalar, porque é isso que gosta. E tem gente que termina e fala, tipo assim, não é isso. E aí vai fazendo outras coisas. O que é legal é a questão do network. Porque você faz um network incrível, assim. Eu acho que assim, ó, pensando hoje aonde eu estou na profissão e onde eu vejo os colegas, né? Vale mais você ficar 2 anos em um local que, às vezes, nem te remunere isso, tá? Mas você tem a oportunidade de fazer um networking com pessoas que são bem posicionadas do que você ficar 2 anos ganhando a mais, mas você não conseguiu o networking com pessoas bem posicionadas. Porque isso é o que faz total diferença. Né? Total. Acho que tanto no mundo de redes sociais, a gente pode pensar,
quanto no mundo não virtual, né? No mundo real. É quando fala real, dá a impressão mundo de físico. desvalidação, né? E tem pessoas que realmente continuam eternamente. Minha sócia, Renata Teodoro. Ai, conheço, né? A gente tem Maravilhosa. enfim, a gente está 5, 6 anos trabalhando juntos, né? Além da docência. Antes é alguém que está no Unifesp há muito tempo, né? Então, acho que esse networking, ele é, nossa, fundamental. Talvez vale mais até do que muitas outras coisas, né? Ela já tá no pós-doc já, né? Acho que no segundo ou terceiro. Meu Deus do céu. A Rê é bem fantástica, assim. Caramba. Impressionante. Mas eu vejo assim, se não fosse a Unifesp, o meu processo dentro da residência, a prova não existiria. Porque meus professores são todos galera que foi meu preceptor e depois foram meus colegas de trabalho. Então foi o network que eu fiz lá dentro. Então, galera, aproveitar, né? Que é uma oportunidade dentro da fisioterapia, que você tenha um valor financeiro, que você tenha tempo de prática e um network adequado, a residência é um excelente caminho. É um grande caminho. Mas vamos lá. Agora eu preciso perguntar umas outras coisas muito importantes para você, dona Rayane. Como você falou, depois que você fez a residência, se formou e também começou a trabalhar, também foi preceptora, né? De residência. Com certeza você deve ter alguns casos, algumas coisas curiosas, sejam emocionantes, sejam engraçadas, que você passou não só como você mesma, atuando, mas também possivelmente aí com alunos, né, com R1, R2, é assim que fala, né? Qual que é a diferença do R1 e R2, só antes da gente continuar? R1 é o primeiro ano de residência. O R2 é o... Essa é a diferença básica. Mas se Não, comunica com ele, o R1, vem aqui. O R menos? O R2. Fala R menos? Não, é Porque eu R1, vejo R2. muito disso, o R1, o R2. Não, o R1 é aquele que tá começando, tá meio perdido ali, entendeu? Sempre O aquela R2 história. é o veterano, o R1 é o calouro, né? Mas assim, o que você já presenciou dentro de... Vamos falar primeiro você, como profissional. O que você já vivenciou lá de momento emocionante ou de algum momento curioso junto com familiares ou outros profissionais? Olha, o tempo que eu assim, de hospital, a gente faz um filme, né? Que a gente vivencia muita coisa que a gente nunca passou pela sua cabeça. Eu acho assim, um dos momentos mais emocionantes para mim foi porque a gente pode assistir cirurgias. Olha. A gente acompanha e é bem legal. Então eu pude acompanhar. Pelo vidro ou ali? Não, ali. Na cara ó, mesmo. Assim, olha. Gente, bacana, né? Eu só vi uma traqueostomia na minha vida. Mais nada. Nem imagino como. Não, eu peguei um transplante e uma captação de órgãos. Eu não vou detalhar aqui, porque Claro. pode ser sensível. Mas foi legal essa experiência. E, igual como eu falei, né? A gente lida a gente passa em vários setores, então você lida com todos os tipos de pacientes. Então você passa na sala de emergência, aí você vê toractomia de emergência, pega centenas de paradas. Para mim, eu acho muito difícil assim, trabalhar com paciente oncológico. Então você pega... Tem residência específica de oncologia também, né? Uma coisa importante, como que você lidou e como que você vê para você poder ajudar os residentes no processo de perda dos pacientes, né? E eu não estou falando perda quando você vira o plantão, volta e ele não está mais lá. Estou falando quando acontece na sua frente, quando você auxilia em todo o processo de parada e ela não resulta numa melhora do paciente. Como que é esse processo de fato, um paciente morrer na sua mão ali, né? Então, é porque lá a gente tem paciente que fica muito tempo com a gente, né? Então, às vezes, o paciente está 2 meses lá dentro da unidade. E aí você acaba criando um vínculo e tudo mais. E já acho que não tem uma receita, assim. Porque a gente é humano, né? Então, a gente sofre. Eu já chorei por paciente, assim. Paciente que já estava tratando há bastante tempo e o paciente falecer, assim. E... a gente tem que entender que acontece. Óbvio que a gente tem que estar ali para a família, ser profissional e tudo, mas a gente vai acabar sofrendo. Porque assim, eu lembro, eu trabalhei em hospital um tempo curtíssimo da minha vida, que foi logo no começo. Eu tenho até uma pós. Você não fez residência, não? Não, cara, eu fiz uma pós em cardio-resp, mas assim, não é uma pós de residência, era uma coisa bem no início, bem por um momento específico lá da vida, assim, que eu tinha me formado, que foi meio que paralelo, né? Eu meio que fui seguir 2 caminhos ao mesmo tempo, um pela oportunidade, né? O pessoal falou assim, trabalha aqui no hospital, a gente paga uma pós, você vem. Enfim, e eu lembro muito desse primeiro momento. Por quê? Era final de semana, se você ter ideia, era um fisioterapeuta o hospital inteiro.
Caramba. E o hospital nem existe mais. Que foi era de um plano de saúde, enfim, que até o dono acabou se matando, todo um processo. Mas o hospital era bem grande, ficava lá um fisioterapeuta. Vou procurar no Google. Ok, né? Aí depois eu conto, parece que ele descobriu lá que o pessoal desviava dinheiro. Nossa. E ele era... Bom, foi bem triste. E aí como que foi? Olha isso. Eu ficava lá ficava na UTI, porque eles me ligavam pra ir pra qualquer andar, né? E você tinha lá X pacientes. E aí era o carnaval. No último dia, cara, eu tava indo embora, na hora de ir embora. E aí chamaram o físio lá no pronto-socorro, né? Caraca, me chamaram no pronto-socorro, você entendeu? Me ligaram. Caraca, cadê o fisioterapeuta? Pô, vou no pronto-socorro. Eu lembro que eu desci com o jaleco aberto, tipo, puta, sabe o Batman? Entrei lá, eu cheguei, sou fisioterapeuta. Eles falaram assim, monta esse ventilador que chegou, que é novo, a gente não conhece. Eu ia falar, cara, eu também não. Mas eu olhei lá. Não, é verdade. Você já pegou o manual? Não, cara, foi um absurdo. Aí eu olhei aquilo, né, era um Takaoka na época novo, e lá tinha os Newport. Enfim, fui lá pro canto e eu falei assim, vamos montar ali. Ali no cantinho? Cara, pra vocês ficarem mais confortáveis com a paciente. Enfim, eu lembro que eu montei, aí o circuito lá ficava... O circuito dos Newport, eles tinham, né... você tinha que colocar uma cânula separada pra O2, CO2, então ficava os buracos, tá? Tampei os buracos com fita... com... esparadrapo. Peguei a luva, né? E fui fazer o teste, né? A luva ela tem que representar lá quase um pulmão bonitinho, né? E a luva inflava, aí... Falava, rapaz, isso aqui não parece um pulmão, velho, o que vai acontecer? Aí deu certo, cara, eu consegui mexer no sistema, deu certo, né? Respirei, você não era preparado. Não tinha YouTube, né, pra procurar. Não, cara, não tinha YouTube, era loucura, hoje tem, cara. Hoje Você não podia ligar pra ninguém. E deu super certo, eu consegui adaptar, entendi os parâmetros, fui pela base, colocamos lá, a paciente, né, melhorou, estabilizou e depois, foi a óbito. Cara, quando eu subi, isso foi no mesmo processo ali, tá? Quando eu subi, eu lembro que o cadeado, a senha era 363, pra ir embora na fisioterapia, pegar minhas coisas. Eu fiquei 1 hora assim, ó. 636, cara, eu fiquei em choque. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu sentei e falei, cara, não quero isso pra minha vida, não dá, meu Deus do céu, né? E aí voltei no outro dia e enfim. E de admissão. Caramba, minha chefe me ligou e falou assim, olha, ligaram aqui da UTI, o chefe, eu falei, nossa... Os caras viram o que eu fiz no ventilador, né? Falaram, nossa, você agiu muito bem lá no pronto-socorro. Eu falei, caraca... Tá chegando mais 10 aqui pra você montar. Será que tava todo mundo tão destreinado que não perceberam? Já que eu escondi bem. Enfim, mas eu lembro que pra mim foi muito difícil. E aí eu voltei no outro dia e o médico da UTI não era um intensivista, no caso, eu não lembro ou se ele tinha especialidade ou não, mas enfim. E ele não soube lidar com uma outra parada e não quis entubar, quis lidar com uma outra forma e o paciente foi a óbito de uma maneira muito complicada. Eu lembro que até rolou uma sindicância. E ver aquele processo da paciente lá e a gente não sabia o que fazer, e você tem uma impotência e ninguém tava difícil assim esse processo, né, de como lidar com a situação, foi traumático pra mim, cara. Demorei, muito tempo, entendeu? Pra lidar com isso, né? E depois eu não segui a área hospitalar, a não ser que tenha relação com dor crônica, que a gente acaba fazendo essa parte dentro do hospital, né? Então pra mim foi, barra total, assim. Acho que ninguém tá preparado. Mas tem gente que vê e fala, morreu, né? Passou, né? Eu acho que o primeiro óbito é traumático. Sempre o primeiro óbito eu preciso conversar com os alunos. Porque todo mundo fica com esse sentimento de eu matei o paciente. Todo mundo Cara, sabe. Ninguém conversou comigo, não. Todo mundo sabe onde estava no dia 11 de setembro e todo mundo sabe como foi e lembra, nunca esquece como é o primeiro óbito quando você é um profissional de saúde. Sabe, assim, o que me marcou muito foi a pandemia. Que eu trabalhei Ali foi guerra, pandemia, né? Foi. Ali foi guerra. Eu trabalhava em 2 hospitais na época. E assim, gente, eu chorava, sabe? E tinha dia que a gente parava, a hora que dava pra respirar, assim, saia no banheiro e chorava. E acho que o meu desespero maior era assim, porque você chegava no início era aquela história, né? Só idoso, só hipertenso, só diabético. Sim. E depois eu tava vendo cara de 20 anos lá, saudável, e a óbito. E aí a galera segurava na mão e falava, pelo amor de Deus, não deixa eu morrer. E era assim, era desesperador. E eu ficava com o coração na mão dos meus pais, sabe? Eu ficava imaginando minha família, porque eu tava longe da minha família. Minha família mora toda no Rio, eu aqui em São Paulo. E eu ficava assim, nossa, quando que eu vou ver minha família de novo? Será que eu vou conseguir passar o Natal com a minha família? Sabe? Isso tudo passava na cabeça da gente. E eu acho que um momento muito traumático para mim
Foi um dia que chegou uma coordenadora lá do hospital e juntou a equipe inteira, assim, dentro da UTI, para ensinar o protocolo de como que ia ser feito o isolamento dos óbitos. Porque era diferente, porque atualmente é só a enfermagem que vai lá, faz as coisas e pronto. A gente nem vê, nem sabe como é que é. E no Covid não, porque tinha que passar vários... Tipo, preparo do corpo, Isso, tinha que passar vários sacos, aquele negócio preto lá, e tinha que botar dentro do... Tipo CSI. tinha que botar dentro do... Tranquilo. Tinha que colocar dentro do saco preto e tinha que identificar e aquela coisa toda. E para mim foi um choque aquilo, porque assim, nunca que a equipe multi teve que se reunir para aprender como que era feito o protocolo de óbito. Entendeu? Então, assim, eu acho que para mim esse foi um momento que eu acho que até hoje eu não superei. Que foi um momento, assim, de pandemia. Os alunos não participaram. Ali a residência foi cancelada, digamos assim? Não. Suspensa? Como que Não. funcionou nesse momento? Então, teve alunos que trabalharam Covid. no No Covid, Covid, na pandemia. tanto que eles até aumentaram a bolsa deles. Até então era 3.300, aí depois passou para 4.100 por essa colaboração deles. Foi nesse momento que... Olha, obrigado a todos que colaboraram. Do Covid. E aí, eles trabalharam também, mas não tanto quanto os profissionais que ficaram à frente ali mesmo. Mas muitos trabalharam, tá, gente? Muitos alunos trabalharam. Mas, para mim, acho que foi um dos momentos assim, mais difíceis dessa parte aí relacionada a coisas difíceis, assim. Bacana. Vai lá, João. Vamos lá. Mas agora, a gente precisa saber por que aqui a gente é ofício sem limites, tá? E situações cômicas com certeza já devem ter ocorrido. Mesmo sem identificar exatamente a pessoa, porque a gente nem precisa disso, mas quais foram as maiores ou a maior pérola que você já enfrentou aí junto com alguns colegas? Gente, assim... Ligou o tubo errado, fez a conexão errada, como... Fez o teste lá pra mostrar se tava funcionando o Takaoka e, Junto com a, e a luva parecia um o palhaço cateter lá. tava virado, porque a gente vê uns negócios de novela, de filme, e a gente fala, que zoado. Isso acontece. Sei lá, errou o nome do paciente. Não, acontece muito, principalmente início do ano, assim, que eles estão chegando. Contei. Queremos saber. Não, eu morro de rir quando eles estão chegando, assim, porque é cada pérola, assim, que eu fico olhando e falo, meu Deus. Acho que a primeira coisa que eu acho que é o mais engraçado é que os alunos têm medo do paciente, né? Principalmente a galera... De relação interpessoal? De mesmo chegar e conversar o paciente, abordar o paciente para avaliar. Aí eu sempre brinco com eles, eu falo, gente, o paciente está sentindo o cheiro do medo de vocês daqui. Tá exalando. Acho que é porque é muito tubo, às vezes tem medo também que tá muito Não, às vezes o paramentado. paciente está acordado, o paciente está Deambulando, né? Tá E aí eles na ficam- frente. e aí eles ficam com vergonha de chegar no paciente. Mas a galera da graduação, assim, que quando pegava a galera da graduação, então era a primeira vez deles com o paciente. Então eles tinham medo, assim, dessa E, abordagem. assim como qualquer área da fisioterapia, eu tenho certeza que rolou uma grande evolução, né? Na parte respiratória. Até agora, o pessoal tem uma importância muito maior para a parte motora. Eu sei que utilizam lá o point of care, né? Que é o ultrassom cinesiológico para você entender a área do quadríceps, a área de secção transversa, ver a perda que vai ter ao longo do processo. Mas tem gente que deve muitas vezes se fixar ainda em técnicas antigas e tudo mais. Como que é esse processo? Porque, vou dar um exemplo, sei lá, o Respiron. Você nem quer falar disso? Não. Inspirômetro de incentivo. Desculpa. O espirômetro Corta, de incentivo, é verdade. O espirômetro de incentivo, por exemplo. Eu não sei se ele ainda é utilizado, se não é. Tem um monte de coisa que as pessoas acho que de repente utilizam mais ou menos. Como que é esse processo para desapegar do que aprendeu? Ver uma coisa nova? Mudou muito? Olha, na residência a gente não tem esse problema, porque é um hospital escola, né? Então a galera tá muito ligada nos artigos científicos que saem, tem muita discussão, muita reunião clínica. Lá a gente fica testando coisa nova mesmo. Sai um artigo novo e tudo mais. Então a gente não tem muito essa questão. E o legal da residência é isso, sabe? De você falar... Então, quando chega
você vai trabalhar em algum local, as pessoas acabam te vendo como referência, porque você é uma pessoa que está atualizada, que sabe. Vocês fazem aquelas reuniões tipo Dr. House, vocês vão tudo para uma sala e cada um começa a jogar uma ideia para pensar naquele paciente, qual que é a melhor forma de poder atender, qual a melhor técnica usar. Tem um pouco disso, assim? Tem, mas não é uma sala, não, é no corredor mesmo. Nossa, tem uma sala. Gente, libera uma sala, pessoal da física, Oh, pô. meu Deus do Ó, céu, lá- merece uma salinha. Não, nossa. aí é a equipe multi toda. É muito legal, gente, porque junta todo mundo. Quem faz parte da equipe multi? Físio, serviço social, psicólogo, às vezes a gente precisa chamar o TO, equipe médica, enfim, todos os profissionais da saúde ali do hospital, farmacêutico também, e a galera vem para essa reunião. Eu acho que é muito legal lá também, porque a gente tem a residência médica, e é uma galera que também está aprendendo, e ali é muito aquela cultura de hospital e escola. Então, os médicos são muito acessíveis, muito. Ah, isso é bom. E aí você pode chegar e tirar dúvida deles mesmos, falar assim, me dá uma aula aí de ventilação mecânica, me ensina a mexer nesse ventilador aqui. E a gente tira a dúvida também. Então, é uma troca bem legal, assim. E aí a gente sempre faz essa reunião que a gente passa a todos os pacientes, e aí a gente vai passando as demandas. E aí a gente vai ajustando os atendimentos. Então, às vezes eu falo, olha, meu paciente está com muita dor. Eles, vou ajustar a analgesia. E aí a gente vai organizando toda a equipe. Você? Não, show. É isso mesmo. Era isso mesmo? Queria saber? Não, queria saber, mas é importante. Acho que é porque tem uma visão, assim, para essa área de hospitalar, muitas vezes eu dou aula de dor em paciente crítico, né? E a gente traz algumas questões de tanto dispositivos, né, desde correntes analgésicas e o que a gente tem de evidências, evoluções, tanto de tratamento intracirurgia quanto pós e todo esse processo, né? E às vezes tem essa dificuldade de desapegar com aquilo que aprendeu anteriormente, né? Mas realmente o que você falou é muito coerente. As pessoas na área da respiratória, eu sinto que elas têm uma maior inclinação à evidência científica e aos debates muito avançados de evidência científica, né? Quando a gente vai em grupos... Tem muito congresso, né? Tem muito evento também. Porque eu acho que é muito associado... Para poder fomentar tudo isso. Dentro também aos congressos de medicina, que tem um fomento muito grande de indústria farmacêutica. Então isso cresce bastante, né? O que é muito importante, né? E eu acho que eles têm uma inclinação bem grande, assim, até pela metodologia de pesquisa. Nossa, é muito forte, assim. Quando a gente vai discutir, a gente tem uma reunião semanal ali de pesquisa, né? Sempre que vai uma questão de RESP. E no meu mestrado envolvia manipulação de vértebra e efeitos da parte respiratória. Ainda bem que a Renata era a minha... valeu. Nossa, porque eu não sei lá. Não, ela não era orientadora. Ela era a minha guia ali, porque eu lia... Pegou aqui na mão e levou. Cara, tinha que usar o PicFlow, o vacômetro. Esse começava a ler os artigos e, sei lá, para cada... Não sei vocês, mas assim, para cada parágrafo que eu lia de uma parte de RESP específica, devia ter várias palavras que eu não conhecia, não entendia, evoluíram, era uma loucura. Mas foi bem. Mas pensando agora em tudo que você veio falando até agora, carga horária, tanto fomento, reunião, etc., e todas as coisas que vão acontecendo nesse meio tempo, tanto positivas quanto negativas. Qual que é a taxa de desistência, possivelmente, aí da galera? Chega a completar só o R1, não vai até o final? Como que vai? O psicológico abala muito o pessoal, o físico? Como que acaba essa questão de desistência? Há tantas desistências assim? Baixíssima. 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 Cara, eu achava que fosse um trabalho tão intenso, pelo menos em carga horária, que nem você falou. Aqui em São Paulo você tem mais profissionais, né? Mais residentes, distribui um pouquinho melhor, um pouquinho mais tranquilo. Mas eu fico imaginando lá no Rio de Janeiro, né? Com 28 vagas, com tanta gente que tem no Rio de Janeiro, a loucura que deve ser, né? É que deve ser encantador também, né? Eu vejo assim, até pelo processo seletivo. Exemplo, o FRJ são 4 vagas. A prova tem 50 questões. Para você entrar, você tem que acertar 45, 46, 48 ali, para você conseguir entrar. O Unifesp oferece 47 vagas. Você acertando 35 de 60 questões, você está dentro. Essa é a nota média de corte que acaba sendo. Então, é muito mais fácil você passar em São Paulo do que você passar no Rio. Normalmente a galera tenta 1 ano, 2 anos, 3 anos.
Ou até encontrar a prova física. Fazer a preparação, fazer o preparatório. Demora o tempo de nos encontrar. Não, a gente tem... Sério, gente. A gente tem aluno que ficou com a gente 1 mês e passou. Tipo assim, terminou a graduação, ficou 1 mês com a gente e passou na residência. Tem aluno que está tentando o 2º ano. Então, varia muito de... E depende também depende da base também e da rotina. Porque tem aluno que consegue dedicar ali bastante tempo. Tem aluno que trabalha, que... Uma coisa importante sobre rotina de estudo. Se o estudo é sua prioridade, você não pode deixar o que sobra do seu dia para o que é sua prioridade. Então, assim que possível na sua vida, faça uma reorganização para que você possa iniciar o seu dia com o que é a sua prioridade. Porque por mais que você dedique sempre 1 hora, que seja a melhor hora do seu dia. Não precisa ser de noite ou de dia, mas que seja a melhor hora do seu dia. Não deixe o que lhe resta do dia para aquilo que lhe é prioridade, entende? Acho que esse é o grande problema. As pessoas, elas encaixam no que sobra, né? E aí não consegue. Eu falo muito também que não é quantidade, porque às vezes as pessoas ficam assim, porque eu estudo 8, 10 horas por dia. É qualidade. Tem aluno que fica assim, porque eu estou estudando, não sei o que, não sei o que lá. Eu posto um negócio no story, o aluno vai lá e comenta. Eu posto um negócio no grupo, o aluno vai lá e responde. Eu posto um negócio no feed, o aluno vai lá e comenta. Mas, cara, que estudo é esse que o cara tá 24 horas por dia online? Então, que eu estudo o que você posta, né? Então, assim, não é um estudo de qualidade. Então, eu falo assim, vale muito mais a pena você sentar 1, 2 horas e estudar realmente focado do que você botar lá que tá estudando 10 horas por dia e não tá focado. A gente vem de uma cultura de vestibular, né, que se você não estudar aí 8, 9, 10 horas por dia, você não entra numa faculdade pública. Eu acho que existe uma cobrança grande em toda a formação do alunado, seja na graduação ou prévia, de dedicação ao estudo, mas não existe um ensino de como ser estudante, não é? Então falta uma metodologia específica para tal. Desde aquele método Pomodoro, essas coisas. Sim. Eu escrevo muito, né? Eu escrevo e reviso capítulos de livros, né? Assim. Então normalmente eu faço 25 minutos de trabalho, ou, claro, se eu ver que eu tô rendendo, eu vou um pouquinho mais, aí eu paro, jogo um videogame, faço alguma coisa, depois volto, né? Aí paro, então eu faço intervalados. Até porque eu posso determinar. Eu aviso minha família, vou deixar o celular em off e daqui 25 minutos ou meia hora eu ligo o celular. Então eu tô focado no que eu tô fazendo. Rendi, aí eu paro, né, dou atenção para outras coisas, aí volto. Isso chama-se método Pomodoro, tem outros nomes. Existem estudo por mind mapping, você tem inúmeras formas de estudar. Então acho que a primeira forma é entender como que você aprende, para depois saber como você dedica e o que você dedica, né? Eu sempre indico essa técnica para os alunos, e principalmente, eu acho que na nossa época a gente não tinha a rede social não era tão forte, né? Nada forte. Eu me formei em 2008. 2008, cara? Em 2008, então você entrou já com 18 anos na faculdade. Isso. Eu me formei... Quando eu me formei, eu fiz 22 anos de idade. Rapaz. Que eu faço dia 26 de dezembro. Um baby. Mandei presentes. Tem de cabelo ainda? Na verdade, eu sou tão novinho que começou a nascer agora. Tá. Entendi. Tá explicado. Mas eu me formei e já fiz 22 anos. Logo depois, logo de cara, assim, né? Aí um professor me contratou e começou Legal. a minha vida. Outra coisa também que a gente sempre fala, né? Que a galera perde muito tempo fazendo resumo. E às vezes fica assim, estudo 10 horas. Mas 10 horas fazendo resumo. Fala assim, cara, Pintando. Se o cara já escreveu o livro, ele já resumiu o conteúdo, pra que tu vai reescrever de novo? Eu vou ter que defender um pouquinho eles, porque a minha forma de estudo era essa. Não fazendo o resumo ilustrado, mas eu gostava de copiar o livro, reescrevia tudo num caderno e eu fixava melhor. Fixava muito melhor. Entendi. Mas então, na minha cabeça, eu também estudava assim. Só que é que eu nunca tentei essas outras técnicas. Escrevi nada. Talvez se eu conseguir, eu mudo um pouquinho aqui. Não, eu falo a assim, minha forma de estudar. Eu sempre falo para eles assim, porque assim, é muito cobrado o quê? Você responder questões objetivas. Aí eu sempre brinco com eles assim, eu falo, vocês acham que o quê? Que o Neymar, ele treina jogando futebol ou lendo sobre o futebol, fazendo resumo sobre o futebol? Jogando futebol, né? Então, se você vai ter que fazer questões objetivas na prova, você tem que treinar a questão objetiva. Então, é isso que a gente prega, entendeu? Então, mas aproveitando isso, eu tive um professor, inclusive da área respiratória, de hospitalar, que ele virava falar para todo mundo. Não dá para ser bom na prática se você não for bom de teoria. Não existe isso. Não existe. Você nunca... Não tem como. Ih, já tem alguém aqui para falar alguma coisa. Não, E eu vi muito disso mesmo. Tipo, senão você vai ficar lidando com a sorte. Como que isso é possível nisso que você falou, por exemplo? A gente tem que ir para a prática, sim. Mas como que a gente pode melhorar a nossa teoria para poder ir para uma prática melhor?
Mas você está falando em relação às provas ou... Também? Não, as provas. Então, primeiro porque subentende-se que você já vem com uma base, né? De, por exemplo, pelo menos você sabe ali a anatomia básica ali, uma fisiologia básica. É porque, como é que eu vou explicar? Autoescola, quando você vai tirar a carteira, eles estão te ensinando a dirigir para a vida ou te ensinando a dirigir para... Só para prova. Só para prova de exame. É exatamente isso. Tá. Não, beleza. Entendeu? Então, assim, gente, é isso. É estudar para a prova. É estudar para o que eles querem na prova. Quando chegar lá na residência, eles vão te ensinar do zero. A residência é um lugar de aprender. Então, aí eles vão te ensinar a teoria, vão te ensinar a prática do zero. Tu vai aprender do zero lá. Mas, nesse momento, agora, tu tem que aprender para a prova. Para conseguir ser aprovado. Agora, você ia falar alguma coisa também. Não, posso falar. Eu acho que é o seguinte, é muito debatida essa questão de conhecimento teórico e conhecimento prático, né? Eu acho que, novamente, eles não são excludentes. Você ser bom em um não exclui que você seja ruim no outro ou que você seja bom no outro. Então, eles devem ser, concorrentes, eles devem concomitantes, né? Eles devem atuar junto. O que eu vejo? Tem pessoa que realmente, na teoria, ela era muito ruim. Isso não estou falando de prova agora, tá? Porque conseguir responder pergunta de prova não tem nada a ver com isso. Tem gente que é muito ruim na teoria na faculdade e foi bem com o desenvolvimento com o paciente. Só que essa pessoa precisa entender que, às vezes, o relato de melhora do paciente, isso em unidade de terapia intensiva é diferente. Porque a melhora do paciente ela é vista clinicamente, não, com muitos exames complementares associados, né? E na ortopedia, saúde pública, é muito relato de melhora do paciente. O relato de melhora do paciente, às vezes, ele vem por relações interpessoais, uma série de elementos além do que a pessoa faz. Então, assim, quando o aluno se descobre bom na prática, eu acho que aí ele pode criar gosto para buscar mais teoria. Às vezes, ele não faz isso. Ele vai com aquilo de bom na prática. E esse é o aluno que eu entendo que consegue resolver o que é feijão com arroz, mas é o cara que não vai naqueles casos que são os que realmente você precisa mostrar que você é fisioterapeuta, entendeu? Então, cara, defendo que você precisa ter a teoria forte sempre, só que ela tem que ter contexto no que você faz, aplicabilidade no que você faz, né, e verdade no que você vive, né? Senão você fica lá, o cientista que nunca atendeu ninguém, aquele debate todo, né? Então, no mundo hospitalar isso já muda um pouco, porque, igual eu falei, tem a reunião multi, você tem que conversar com toda a equipe. Então, você tem que saber se expressar, você tem que saber o que você está falando, você tem que saber interpretar os exames, você tem que saber as patologias. E até para discutir um caso com o médico. Então, como eu falei, muito médico lá, residente, está começando também, está aprendendo. E às vezes o médico vai chegar e vai falar assim, vamos pôr a VNI, eu tenho que explicar para ele por que eu não vou colocar. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, não vou pôr. O porquê não vai pôr, né? Eu tenho que explicar o porquê. Um motivo. Ou então, às vezes, até vamos supor, o paciente está fazendo uma edema aguda, eu quero colocar a VNI, mas precisa associar um diurético. Eu preciso explicar para ele por que eu preciso que ele prescreva o diurético. Então, assim, precisa ter essa base boa, mas... Não, eu acho que além dessa base boa, você precisa investir durante a sua formação, ou assim que possível, em dialética, oratória, retórica, que é aprender a se expressar. Existe um momento que você fala de maneira culta, de maneira formal, na língua formal, que na parte científica é você, por exemplo, entender VNI, entender todos os processos, saber falar de fisiologia, e o momento que você não fala, né? Eu acho que muitas pessoas elas falam assim, na graduação mesmo, mas só porque eu falo gíria não quer dizer que eu não vou ser um bom fisioterapeuta. Cara, tu pode falar gíria a hora que você quiser, você pode falar o que você quiser, mas chegado o momento de um congresso, chegado o momento de compartilhar o conhecimento com uma equipe, se você não informar o conhecimento de forma culta, tal qual a norma formal daquilo para que seja entendido... Forma técnica mesmo, você né? primeiro não explica, porque aquilo que você não nomeia não existe. Né? Então, quando você começa... que profundo isso. Aquilo que você não nomeia não existe. Aquilo que você não nomeia não existe. Porque assim, se você achar que as palavras... isso aqui é muito termo específico, porque ele quer te falar uma coisa específica. Se você ficar usando palavras gerais, você não está
chegando a alguns pontos. Então, aprender a teoria é muito importante, mas aprender, no seu caso que você explicou, a conversar sobre a teoria, a se expressar, a se comunicar é muito relevante. E aí que você vê pessoas, muitas vezes, com competências diferentes, dispararem, né? Às vezes a pessoa nem é tão competente, vamos falar assim, quanto outra, ou tão estudiosa ou sábia quanto a outra, mas ela consegue se comunicar bem com aquilo que ela tem. Por isso que você vê que a residência, ela ensina para você diferentes habilidades e competências. Sim. Não só a prática e a aplicabilidade teórica. Tem toda a relação interpessoal e todo o meio que você vive, né? Mas o debate, eu acho muito importante isso que você pôs agora. Uma coisa que você falou também da gente investir, né, nessa questão do conhecimento. Quando eu entrei na residência, eu tinha aquela ideia assim, nossa, eu vou entrar, eu vou sair uma fisioterapeuta excelente. Todo mundo vai olhar e falar assim, nossa, a fisioterapeuta. Eu tinha essa ideia. Só quando eu cheguei lá, eu me frustrei. Porque, assim, eu achava... como é que eu vou explicar? Que iam ter mais aulas. Eu achava que ia ser igual faculdade, na verdade. A gente entra com aquela cabeça de que vai ser na faculdade. Na minha cabeça ia sentar o professor, ia falar assim, Rayane, é assim, assim, assado. E não é. Chega lá, eles vão te apresentar o setor, vão te apresentar os pacientes, tudo. Só que assim, você tem que procurar, entendeu? Ninguém vai chegar e vai falar assim, oi, o que você quer aprender hoje? Não, o preceptor tá lá para tirar as suas dúvidas. Então assim, eu me frustrei no início em relação a isso. E aí, no início, eu batia muito cabeça com isso, né? Eu falava, gente, eu queria ter aula. Só que eu percebi que, assim, eu ia ficar batendo cabeça sozinha, porque tinham colegas que também não queriam. Tinham colegas que estavam lá e estavam de boa. E aí, o que eu fiz? Eu fiz outra pós durante a residência, porque eu senti falta dessa questão da teoria. Então, eu tenho 2 pós. Eu fiz a em transplante, e até porque a minha formação era em transplante, então o foco dela era transplante, paciente transplantado, só que eu queria ventilação mecânica, eu queria me aprofundar nessa parte aí, dessa parte da respiratória. E aí eu fiz uma pós em respiratória. Você vê a necessidade da teoria, né? Mas assim, já porque... não estava tão errado naquilo que eu fui comentando. Não, mas né? eu super concordo, que eu queria só explicar aqueles minúcias. Mas assim, é porque o meu programa era um programa muito específico. Que o foco era o transplante, e aí eu senti a necessidade da respiratória, e aí eu fui buscar fora e tipo assim, me complementou, e foi excelente, assim. Mas é isso que você falou, porque às vezes a gente também se acomoda muito, tipo, essa é a minha realidade, e não tem pronto. Entendeu? Eu acho que as formações atuais, elas, devido às grandes concorrências de mercado, elas visam muito mais pegar o alunado pela mão e levá-lo a um processo do que desenvolver um protagonismo dele. E aí, quando ele chega numa residência, ele é cobrado de um protagonismo qual ele nunca foi. E aí realmente causa uma estranheza muito grande. No caso, você mesmo falou, é 80% prático. Cara, então, tu não conseguiu associar a teoria desses 20% que você já tinha? Vai atrás de mais, que aqui tá os pacientes. Né? Bacana, bacana. João, pra gente ir pras vias de fato aqui, os momentos finais. Vamos lá. Eu acho que a gente também precisa falar um pouquinho, pra gente finalizar, das redes sociais. E não propriamente qual é a sua rede social, nem nada do tipo. Mas eu vejo muitas coisas, eu falo também por estar ali o tempo todo no Instagram, como você sabe, e eu vejo e observo muitas outras pessoas falando de residência, né? E muitas vezes essas pessoas nunca passaram por um processo de residência. Como que você vê isso? É possível você orientar alguém para residência sem nunca ter feito uma residência? Como que você lida aí com outras pessoas na internet? Alguns alunos já fizeram outros possíveis treinamentos e vieram depois com você. O que já relataram? O que você observa dessa facilidade, digamos assim, de entregar conteúdo na internet e você sem saber o que a pessoa já viveu ou não? Então, eu acho que é difícil, né, a gente falar de uma coisa que a gente não vivenciou. Eu falo com os alunos sempre, eu sou muito sincera em relação às instituições. Quando abre o processo seletivo, eu já falo, essa instituição aqui é boa, essa daqui não é, essa daqui, é muito trabalho, Eu falo a realidade, eu falo, vai viver isso. E às vezes eles sempre vêm contar depois como é que tá sendo, né? E vêm conversar, eu falo, não, é assim mesmo e tudo mais. Então, eu acho que quando você não tem essa vivência, você não tem essa percepção, né, do que é. E, às vezes, a gente acaba romantizando muito. Eu sempre falo, é uma oportunidade excelente para quem está começando a carreira. Você aprende, tem inúmeros benefícios, mas é cansativo.
é estressante. Eu sempre falo, crescer dói. Dói. Dói pra caramba. Muito. Então é isso que vocês falaram. A gente tem que aprender a conversar com outras pessoas, com outros profissionais. A gente tem que aprender o que é hierarquia. A gente tem que aprender a respeitar os outros. A gente tem que aprender a ter responsabilidade. Tem que aprender a cumprir o horário. Tudo isso você vai aprender na residência. Então, eu acho que você não passar por esse processo, por todas as coisas boas e as coisas ruins, é difícil na hora de você poder falar para... Toda hora eu bato. Não tem problema nenhum. De você falar para outra pessoa. Eu acho que a questão dos processos seletivos também, que é uma parte importante. Se você nunca passou por uma entrevista, você nunca passou por uma análise curricular, você poder contar como é isso. E... a internet hoje em dia é um mar aberto, né? Tanto para coisa boa quanto para coisa meio duvidosa, digamos assim. Né? Eu acho que a gente tem que escolher bem o tipo de conteúdo que a gente consome. Tem alunos meus que vêm de outros treinamentos. Geralmente eles vêm... Aqui é sem limite, pode falar à vontade, tá bom? Ela é bem polida, né? Ela segura um pouquinho, ela né? tá falando, não, é importante você ver uma verdade. A pessoa fala, porra, os caras nunca fez, então vou ensinar a ganhar 500 mil com a fisioterapia. Quanto você já ganhou? R$10. Já viu um post lá? Eu vou ensinar você como ter 1 milhão de visualizações no Reels, uma coisa assim. Aí o cara posta e o Reels dele tem 15, tá ligado? É tipo isso. Não, como você ter 200 mil seguidores, o cara tem. Sem você ter. Eu vou ensinar como eu vou ter. Outro dia eu vi lá o fisioterapeuta assim, aprenda a ganhar por mês R$50 mil no domiciliar, trabalhando 5 horas por dia sozinho. Não, dá, só que você... Não dá, você vai cobrar R$1.000. Você vai trabalhar onde? Quem? Entendeu? Dá, mas o cara te ensina que dá. Aí ele vai falar, não, é que você não tá aplicando, você não tá aceitando essa verdade, você tá muito preso no passado ainda. Entendeu? Você não consegue cobrar R$1.500 a sua sessão. Não tem que mudar o mindset. Seu mindset, cara, você tá muito negativo. Aí vai naquela positividade tóxica, sabe? Exatamente. Depois a gente fala disso. Vai ser uma outra pauta, né? Vamos lá. Não, geralmente eles vêm de uma empresa grande, de preparatório para concurso. Sim, claro. Foi a primeira que começou a lançar coisa para residência. E aí eles reclamam muito da qualidade das aulas. Quando eu estava me preparando para residência, eu fiz esse preparatório. Eu achava as aulas muito curtinhas e bem superficiais. E aí eles sempre vêm com essa queixa. E outra coisa também é que a gente dá suporte para os alunos, né? Então, assim, eles têm o meu contato, da Denise, tem um grupo do WhatsApp, essas coisas. Eles sentem essa comunidade. Diferença. Então. Bacana. Obrigado por sanar minha dúvida. Bom, mais alguma pergunta, João? Eu acho que era isso. Você tem alguma mensagem final que você queira deixar para todo mundo? É que a gente deixa o encerramento para o nosso convidado. Né? Eu gostaria de... Vou virar aqui para a câmera. Aquela câmera é toda sua. Tá. De dizer para quem está começando a faculdade agora, que muita gente aí do primeiro, segundo, terceiro, quarto período vem procurar a gente, tanto para quem está no finalzinho, que a residência ela é uma excelente oportunidade e que dá tempo de fazer, independente se você estiver no primeiro ou no último período aí, dá para começar a correr atrás e não é impossível, tá, gente? Muita gente acha assim, é porque eu não sou inteligente para fazer residência, é porque eu moro longe, porque eu não tenho dinheiro. Gente, se eu contar a minha história, assim, para vocês, é assim, eu vim de uma cidade no Rio de Janeiro chamada Japeri. Eu tinha até vergonha de contar isso para as pessoas, hoje em dia eu não tenho mais não. Japeri é a cidade que tem o pior índice de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Vocês terem a noção, assim. E ninguém na minha família tinha faculdade, então fui a primeira a fazer faculdade, fiz pelo ProUni. E para mim era um sonho, assim, totalmente fora da realidade. Fazer residência, vir morar em São Paulo e estudando. E, tipo assim, não tinha grana também, não. Foi estudando que tudo foi possível. E muitos alunos têm essa realidade também e acham que é impossível. Então, assim, é possível. E o caminho não é esse bicho de 7 cabeças. É muito mais simples do que a gente acha. Aí, muito obrigado. Muito bom. E esse foi mais um episódio do Físio Sem Limites. Mas só pra gente finalizar, pode deixar aqui também o seu @. Fala aqui de novo e o que você tem a oferecer. Pode fazer o jabá aqui.
Ih, eu esqueci. A prova físio. É muita emoção, gente. Nada, gente. Não, deixa. Esse vai ser mais marcante que todos. Exatamente. Arroba Não vai ter corte nenhum aqui. É porque sempre eu esqueço underline. Acredita que eu também, quando eu ia mencionar, eu esquecia? Eu também sempre esqueço. A prova underline físio. Lá você tem todos os seus preparatórios, Lá tem cursos. mentoria, gente, para a maioria das instituições, tem preparatório. A gente sempre também está fazendo evento, aulas gratuitas também lá, então tem muita coisa legal. A gente sempre divulga todos os editais que saem dos processos seletivos. Então, quem quiser ficar atualizado aí sobre o mundo das residências, só seguir a gente. Clica no link da bio ou manda no direct. Pode mandar no direct. Perfeito. Fechou. É isso. Valeu. Gente, obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, Rai. Obrigada a vocês.